Já se falou muito sobre o tal do apagão, que o mundo ia passar por um apagão e tudo mais, onde iam resetar o mundo a partir desse apagão, que seria digital ou seria realmente um apagão de energia, mas principalmente um apagão digital. Mas a palavra apagão nos assusta. Para essa mensagem eu fui um pouco mais curioso e fui pensar assim, olha, nossa principal fonte de luz é o sol. O sol nos ilumina durante grande parte do dia e à noite ainda reflete o seu brilho na lua. Então são dois grandes luminares, como o livro de Gênesis registra para a gente, né? O sol de dia e à noite a lua refletindo o brilho do sol durante todo o dia, vai refletir para a gente, iluminando a nossa noite. Eu fui fazer uma pesquisa, peraí, como é que seria o mundo se o sol do nada colapsasse? Se imediatamente o sol perdesse o seu brilho, como é que seria se o sol perdesse o seu brilho? Olha que curioso, isso aqui são pesquisas científicas. Nós demoraríamos aí para perceber que o sol se apagou 8 minutos e 20 segundos depois. Porque é o tempo que a luz demora para percorrer a distância do sol até alcançar a terra. Então, 8 minutos e 20 segundos depois, nós estaríamos em plena escuridão. Só que é interessante que não passa só pela percepção do que pode ser enxergado por causa da ausência de luz. Porque outras fontes poderiam nos iluminar, né? Fontes superficiais poderiam nos iluminar. Mas se o sol perdesse o seu brilho, olha o que acontece. Dentro de um ano, a Terra passaria a ter uma temperatura de 73 graus negativos. Se o sol perdesse o seu brilho, a ausência de luz solar ia provocar o congelamento dos rios e dos oceanos. Ou seja, toda a fauna marinha iria morrer por causa do brilho do sol. Isso depois de um ano. Depois de um ano, a maioria das plantas iriam desaparecer. Ou seja, a fonte de alimentação natural que germina da terra iria desaparecer. As plantas que fazem fotossíntese também desapareceriam, porque elas dependem do sol para poder fazer a fotossíntese. Se você faltou a aula de biologia, sinto muito. Se o sol colapsasse e perdesse o seu brilho, a vida na terra seria praticamente impossível. Ok, eu falei do medo do escuro, eu falei de como a luz é boa, eu falei do como o sol é importante, o que aconteceria com a terra se o sol perdesse o seu brilho. Mas João, capítulo 8, versículo 2, nós não estamos falando da luz visível, nós não estamos falando do sol. Jesus estava falando do invisível. Jesus estava falando daquilo que era inalcançável e se tornou acessível. Jesus estava falando da luz que destruiu a solidão quando ele estendeu os seus braços na cruz do Calvário. Jesus estava falando daquilo que era distante e se tornou próximo. Jesus estava falando do leão sendo amigo do cordeiro por causa dessa luz. Jesus estava falando do coração do pai se alinhando ao coração do filho e do filho se alinhando ao coração do pai por causa dessa luz. Jesus estava falando do Deus que ninguém poderia ver, sendo plenamente revelado em Yeshua, nele mesmo. Ou seja, estamos falando de uma luz que não poderia ser vista. O que mais se aproximou dessa luz foi Moisés quando, no monte, ele disse, Senhor, eu quero te ver. E Deus diz, você não pode me ver, porque aquele que me vê, morre. Então eu deixarei você ver a minha sombra. Então Moisés vê a sombra de Deus e aquilo foi tão glorioso que Moisés precisa descer com um véu no rosto, tapando o brilho do seu rosto, porque o tempo que ele teve vendo a sombra da luz que não pode ser vista, Moisés desce com um brilho tão grande que os israelitas não conseguiam olhar para ele e diziam, Moisés, Moisés, o seu rosto está brilhando muito. Imagine, Moisés só viu a sombra. Agora Jesus no capítulo 8, versículo 12, põe na tela de novo, Pablo. Quando Jesus diz ali, eu sou a luz do mundo, os homens religiosos que estavam ali na festa dos tabernáculos sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo que essa luz que não poderia ser vista agora pode ser contemplada por todos aqueles que creem que ele era Deus manifesto na carne. Diga comigo assim, eu posso ver o invisível. Eu posso ver Deus através de Cristo.